26 de fevereiro de 2016. Com 2 gols de Joel, Santos goleia Mojimirim no Pacaembu. E depois de quase ir para a China, Ricardo Oliveira fica no peixe em 2016. Palmeiras melhora, Gabriel Jesus faz golaço e goleada alivia a pressão sobre o elenco. Suíço Gianni Infantino é eleito novo presidente da FIFA e promete restaurar a imagem da entidade. Edgardo Balsa mexe mais uma vez no time e faz 6 alterações em relação à última vitória. Para o jogo contra a Ponte Preta neste final de semana, Diego Lugano será titular. E ainda as notícias do Timão, direto do CT. A apresentação de Edilson Capetinha no Taboão da Serra. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Santos, que com certa tranquilidade venceu o Mojimirim por 4-1 e assumiu a liderança do Grupo A com 12 pontos. O destaque ficou por conta do atacante Joel, que substituiu Ricardo Oliveira e marcou 2 gols. Veja como foi o jogo na reportagem do Felipe Esboril. A diretoria do Santos chegou ao estádio do Pacaembu muda, sem dizer o que realmente está acontecendo sobre a negociação envolvendo o futebol chinês e o atacante Ricardo Oliveira. Somente depois do jogo, o vice-presidente do Santos confirmou que Ricardo Oliveira fica. Não tem negociação mais. Acabou então? Ele vai ficar? Ficar. É oficial isso? Jogador, é nosso jogador, ele continua sendo. Não vai sair para a China? Não. Sem o artilheiro, Dorival Júnior foi para cima do Mojimirim com Joel de centroavante. Chance de se firmar e conquistar uma vaga entre os titulares? No começo da partida, pareceu que Ricardo Oliveira faria falta ao time do Santos. Foi um tal de perder gol que eu vou te falar, viu? Não demorou muito para o Mogi sentir o poder da boa fase vivida pelo meio-campo Lucas Lima. Solto no jogo, o camisa 20 não teve problemas quando cruzou. Na hora de dominar, o zagueiro Bruno Costa, meio desajeitado, não viu o que fez. Bola para dentro do gol. Festa do Santos. Tá pensando que o Mogi, também conhecido como Sapão, ficou na Lagoa? Olha só como o primeiro tempo terminou. E não é que o camaronês colocou uma pulga atrás da orelha de Dorival? Ele bateu essa bola forte, cruzada, e correu para o abraço. Joel completou apenas o 3º jogo com a camisa do Santos. Comemorou uma noite feliz, mas sabe que precisa de muito trabalho para conquistar um espaço nessa equipe. Ele vem se preparando, vem fazendo boas apresentações, vem entrando bem, vem mudando um pouco o contexto do próprio jogo. Sabe quando tudo dá certo para um cara? Gabriel finalizou, a bola bateu na zaga como um centroavante nato. Joel testou e o goleiro do Mogi não evitou o 3º gol. A oportunidade apareceu, eu tenho que dar o meu melhor para não desperdiçar. Então, é o que eu procurei fazer durante a partida e acabei fazendo os gols. O Santos deu uma bela relaxada. Ainda vivo no jogo, o Sapão chegou com o Vitor. Vanderlei espalmou e o Wendel empurrou para dentro. Ainda deu tempo de Lucas Lima aumentar a vantagem e afogar o sapo na praia. Final no Pacaembu, Santos 4, Mojimirim 1. Com o resultado, o Santos vai para 12 pontos e permanece invicto no Paulistão. Para mim foi uma partida superior às que vínhamos fazendo. Eu acho que a equipe evoluiu bastante em relação à partida anterior. Tivemos aí um primeiro tempo muito bom, com praticamente 75% de posse de bola. Isso aí é um dado importante. Trocamos muitos passes em velocidade e na frente da área adversária. Caímos um pouquinho no segundo tempo. Precisamos ser um pouco mais igual ao longo dos 90 minutos. Mas eu acho que já foi um avanço em relação à partida anterior e às anteriores. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom sinal para o Santista. No empate em 0-0 com o Palmeiras sábado passado,
o Dorival já tinha considerado aquela partida melhor do Santos no ano, apesar do jogo ter sido fraco e não ter saído gol. Aí, de repente, goleia o Mojimirim e ele considera essa a melhor partida. Mostra a evolução do Santos no campeonato. Realmente, 4-1, não tem discussão. Mostra o poderio do Santos, pelo menos na partida de ontem. Senhor querido Alberto Helena Júnior. Boa noite. É o seguinte, o Joel jogou uma bolinha redonda. Jogou, né? O Ricardo Oliveira não vinha jogando uma bolinha redonda. Gosto muito dele como pessoa, como jogador. Foi utilíssimo, artilheiro do campeonato brasileiro e tudo mais. Mas eu tenho cá minhas dúvidas que este ano ele voltaria a repetir. Normalmente, se não tivesse nenhum desses problemas, voltaria a repetir a mesma performance do ano passado. Agora, com esse episódio, em função disso, aumenta mais a minha suspeita de que ele terá maiores dificuldades para jogar. Emocionalmente, um cara não pode jogar fora uma fortuna dessa. 1 milhão. Faltou sensibilidade ao Santos, né? Eu diria que mais do que isso, faltou inteligência. Claro. Porque, de qualquer forma, pelo que a gente lê aí, o Santos iria levar 26 milhões num jogador que não custou nada, que tem 36 anos de idade, que não custou nada ao Santos, que o salário pago pelo Santos, que não era essa exorbitância toda que vive por aí, é um salário muito, muito bom, sem dúvida nenhuma, mas não essas fortunas que são pagas aí para o jogador de futebol, mesmo aqui no Brasil, e que ele devolveu isso com os gols. Claro. Né? Ele cumpriu sua tarefa, sua obrigação. Quer dizer, estava elas por elas. O Santos, acho que foi muito pouco inteligente nesse episódio. E acho o seguinte, porque ele vai criar um problema. Sim. Esse Joel precisa jogar, porque ele sabe jogar. Claro. Ele é mais habilidoso do que no trato da bola do que o Ricardo Oliveira, que é um centroavante eficientíssimo, que é muito bom tecnicamente, mas não tem a habilidade do Joel e não tem a movimentação do Joel. Entende? Então, isso aí vai criar um outro problema. Dá para jogar os dois juntos? Pode ser, mas isso talvez prejudique a ação do Gabigol. Enfim, de qualquer forma, valeu a vitória. Foi uma vitória muito importante para o Santos, não apenas pelo placar, mas pelo futebol desenvolvido que o Santos não vinha até agora produzindo, né? O Alberto, e veja só para complementar essa parte rapidinho, puxa vida, 1.400.000 por mês. Há nos bastidores informações que o Ricardo Oliveira chegou a oferecer de tirar dinheiro do próprio bolso para poder se liberar do Santos. Um jogador de 36 anos, o Santos ia receber, sabe, uma boa quantia. Sem falar da diferença de valores. Uma hora pediu 10, fechou com 10, aí na hora de chegar o acordo pediu 12, sabe? Ou prometeu para o Ricardo liberar por determinado valor. Foi muito confusa essa história. E a gente vai ter um jogador extremamente insatisfeito no Santos. E convenhamos, né? 2 anos de contrato, R$1.400.000. Puxa vida, né? Sem imposto. Pois é. Sabe? Alberto, deixa eu entender. Diga. Anterior a essa questão da negociação que acabou dando errado, você disse que você já achava que o Ricardo não iria render. Por quê? Porque acontece o seguinte, o Santos perdeu o Geovânio, por exemplo, e o Marquinhos Gabriel, que eram 2 jogadores que contribuíam muito para a atuação do centroavante. Segundo, a idade dele, as condições dele e tudo mais, eu achei que, opinião, uma suspeita, eu achava que ele não iria conseguir reproduzir o mesmo futebol. Tá, a idade pesa. Bom, gente, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Ele não jogou ontem, mas foi o principal assunto do Peixe durante toda a semana. O Santos acertou em não liberar Ricardo Oliveira para o futebol chinês? Sim ou não? Acesse o site, vote o resultado. Eu dou no final do programa de hoje. Foi tudo errado. Errou, né? Absurdamente. Errou. Bom, nós vamos ver como foi... Não vamos ver nada disso, não. Nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o último treino do Timão, que segue invicto no Paulistão com 4 vitórias, 2 empates em 6
jogos. Boa noite, Silvestre. Boa noite, pessoal. Entrevista coletiva do volante Bruno Henrique e do técnico Tite, que já definiu o time para o jogo de amanhã contra o Oeste pelo Campeonato Paulista em Itaquera. Daqui a pouquinho eu dou mais informações. Vamos ao bate-papo aqui dos jornalistas com o meio-campista do Timão e o professor Adenor. Bem, não é o pouco tempo de recuperação. Eu retiro alguns atletas do jogo por 2 motivos. Primeiro, pouco tempo de recuperação entre um jogo e outro, porque senão pode estar. A outra é efeito cumulativo quando chega no final da temporada e há um desgaste maior. Existem essas 2 situações. Tite, aqui, tudo bem? Minha pergunta para você é a respeito das substituições que a gente viu aqui no gramado de treinamento na equipe titular. Você tem uma política com os jogadores na mudança, quando você faz algumas alterações, de dar um tempo para o jogador. Dá uns 3, 4 jogos para o cara mostrar serviço ou não. Você tem esse critério de dar oportunidade. Chegou a hora da oportunidade do Giovanni Augusto, do André e do Guilherme? Nesse início, nesses 10 jogos, foram dadas oportunidades a uma série de atletas de produzir. Ninguém deles tem menos do que 180 minutos jogados. Ou mais que isso, estatisticamente. Então, é um momento, sim, agora, do encaminhamento dessa briga mais pontual. Toda a situação que ela tiver de permanecer a equipe, vai do desempenho técnico individual deles, daquilo que o campo mostrar, daquilo que a equipe mostrar, daquilo que a engrenagem se mostrar. Bruno, para você. Você está do lado do Tite aí, e a gente falou da marcação, falou da sua liberdade que você tem, e você realmente deu muita qualidade para a saída de bola, essa é uma opinião minha. E você se sente esse homem de confiança do Tite, esse cara que realmente dá o equilíbrio para a equipe e que, mesmo com a chegada do Williams, tem se mantido e não tem, acho que, divergência de opinião, que é a decisão acertada, isso? Não, fico muito contente. O Tite passa bastante confiança, não só para mim, mas para todos os atletas. Quem entra jogando, quem fica no banco também, às vezes até quem não vai para o jogo, ele sempre passa muita confiança e eu sempre procuro fazer o que ele orienta a gente a fazer para poder agradar ele também e ajudar a equipe. Foi guinado a um dos capitães da equipe porque passou por todas as situações dentro do Corinthians. De titular, de reserva, de destaque, de ficar fora do banco, de machucado, e se portou sempre de uma maneira, claro que dentro dói mais, mas sempre de uma maneira trabalhando. Então foi guinado também a ser um dos líderes, um dos capitães da equipe. Vocês estão entrosadinhos até na entrevista, hein? É, porque nós falamos a mesma coisa dentro do vestiário, nós a gente fala aqui. O professor, esse Corinthians, exceto pelo Cássio, que está em recuperação, e pelo Elias, que se machucou, que você coloca em campo amanhã, é o Corinthians ideal de momento, é o melhor Corinthians possível e que deve entrar em campo também quarta-feira pela Libertadores? O jogo não pode falar. O jogo fala, os treinamentos têm falado, assim como esses outros jogos anteriores falaram. Vai estar em aberto. Tite, o time do Corinthians que joga amanhã contra o Oeste terá o Matheus, o Cássio segue em recuperação, está treinando normalmente, mas joga apenas na quarta-feira. Então é Matheus, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Rodriguinho, Guilherme, Luca e André, Anitta e meus amigos e amigas. Valeu! Valeu, Silvestre. Uau, é um time bem diferente, né? E bom, né, de passagem. Sim. O Giovanni Augusto tem entrado bem nos jogos, é um jogador diferenciado. Lembro do Alberto Helena falando aqui, elogiando muito o Giovanni Augusto. O André, eu acho que é um jogador também de movimentação, apesar de alternar na carreira, né, altos e baixos e tal, acho que está se acertando no Corinthians, já marcou um belo gol, inclusive, gol de homem de área. O primeiro. Que tira também, exatamente, quebra um pouco a ansiedade, deixa o jogador mais à vontade, o Guilherme também, enfim, são jogadores que estão chegando, havia a expectativa deles serem inseridos no time titular aos poucos, e acho que a oportunidade está chegando, de repente, a chance de se firmar e não mais sair do time. Sem dúvida. E o Tite sabe fazer esse trabalho com perfeição. Ele é um cara muito esperto para isso. Eu acho que o Corinthians vai pegar no breu, na verdade, no Brasileirão. Mas ele tem a chance de, nesse Paulistinha, ainda chegar confiança, numa posição melhor.
No Barão de Serra Negra, em Piracicaba, o Palmeiras desencantou no Paulistão. Depois de quase um mês sem vitórias, o Alviverde conseguiu logo uma goleada sobre o 15 de Piracicaba, com direito a 2 gols do Gabriel Jesus, sendo que um deles foi um golaço. Veja aí com a narração do Vinícius Rodrigues. Cobrou o Robinho no meio da área, Vitor Hugo, tá lá! E é do zagueiro artilheiro, é do xerifão Vitor Hugo. Abriu no Lucas, todo o esforço do Lucas para recuperar a bola. Com o Dudu, no fundo do Alexandro, posição legal, cruzamento pro Jesus, tá lá! Gol! É do Palmeiras e é de Gabriel Jesus, camisa número 33. É o time alvinegro. Bola dividida, encobriu o Praz. Tá lá! Gol! E é do 15 de Piracicaba, na marca de 6 minutos do segundo tempo. E o chute travado no Rivaldinho. O Thiago Santos devolve. E a bola tá viva pro Alexandro. Ele bate de direita. Tá lá! Gol do Palmeiras! E é de Alexandro. O artilheiro do Verdão aproveitou a bobeira da defesa do 15 e mandou pro fundo das redes. Faz o giro o Fabinho. Lindo o drible do jogador do 15. E o Thiago Santos, mais um desarme. E tem condições o Gabriel Jesus. A posição é legal por cima. Tá lá, golaço! Gol! E é do Palmeiras. E é de novo dele, de Gabriel Jesus. Um golaço do Palmeiras. O garoto de ouro alviverde, Gabriel Jesus, marca um golaço aqui em Piracicaba. Uma situação foram os cruzamentos, a outra melhor capricho na jogada de contra-ataque e saída de bola. Eu acho que foi, nesse jogo a gente melhorou um pouco de cada coisa. O espírito foi muito bom, não existe jogo fácil mais, não existe nenhuma facilidade. O 15 marcou muito, apertou, foi um jogo de segunda bola também. E conseguimos encaixar bem as jogadas de gol, né? Principalmente o segundo gol, que deu uma força muito grande. E acho que foi um jogo mais constante, não o ideal ainda, mas melhoramos muito em relação a outras partidas. Será que ainda vão ficar cornetando ainda, Marcelo? Dizendo que ele está balançando, porque não vence, blá, blá, blá. Mais um jogo do Palmeiras, a diferença é que dessa vez o time goleou com direito ao golaço, melhorou também, mas não foi nenhuma melhora assustadora se comparado com outros jogos. Mas fez o resultado fora de casa para dar moral, e o Gabriel Jesus realmente, que golaço, hein? Uma beleza de gol. Rever, ficar repetindo várias vezes. Tanto o lançamento do Robinho quanto o toque final do Menino Jesus. O Palmeiras, o Palmeiras nos 10 primeiros minutos, né, surpreendeu, porque tocando a bola, envolvendo, criou 4 chances. Não assim, mas 4 oportunidades interessantes ali dentro da área do 15. De repente baixou o espírito, o velho espírito do Palmeiras. E começou a forçar a bola. Sabe? Na ligação direta. Ligação direta e passe forçado da entrada do meio de campo para frente e tal. E virou aquele ping-pong que tem sido a tragédia do Palmeiras, o drama do Palmeiras nessa temporada. Depois, no segundo tempo, já ao contrário, voltou a praticar aquele futebol. Você vê que aquele gol, o segundo gol do Palmeiras, né? O gol do Gabriel Jesus. Foi uma troca de passe, uma trama, a bola do... Acho que é isso aí, ó. É isso aí. Lucas pro Dudu, Dudu pro Alexandro
meteu para o menino Gabriel fazer o gol. Quer dizer, e aí o Palmeiras já conseguiu intercalar momentos de bom toque de bola e momentos de meio que pânico na defesa e tal. Vai se acertar esse time. A hora que tiver todo mundo em condições e tal. E o Palmeiras carece muito desse jogador de meio de campo, esse criador, né? Que no caso deveria ser o Cleiton Xavier, mas infelizmente o Cleiton Xavier não joga, né? Está sempre machucado. Não conseguiu, não deu sorte. Mas foi bom para o Palmeiras, sabe tirar a barriga da miséria. Aquele negócio de sai, Zica. Opa, Zica não pode ficar falando. Zica a gente não é. Eu também usei essa palavra outro dia, me arrependi aqui. Até cabe. Sai, Zica. Fulano tá zicado, já não pode mais falar que a gente pensa no mosquito. A FIFA conheceu hoje o novo presidente. Em votação na sede da entidade, o suíço Gianni Infantino foi escolhido para o cargo mais importante do futebol mundial. Aos 45 anos, o suíço Gianni Infantino é o novo presidente da FIFA. Ex-secretário-geral da UEFA, ele derrotou 3 candidatos no segundo turno e começou o discurso de agradecimento com muita simpatia. Dear friends, chers amis, cari amici, queridos amigos, etc., etc. Além de saudar o público presente, Infantino falou que entrou em uma jornada de trabalho longa e difícil, onde conheceu pessoas que realmente são apaixonadas pelo futebol. O novo mandatário da entidade também prometeu restaurar a imagem da FIFA no mundo e afirmou que será aplaudido por todos. And we will restore the image of FIFA and the respect of FIFA, and everyone in the world will applaud us. Infantino recebeu 115 votos no segundo turno contra 88 do sheik Salman Ibrahim Al Khalifa, do Bahrein, 4 do príncipe Ali bin Al-Hussein e nenhum do diplomata francês Jérôme Champagne. O empresário sul-africano Tóquio Serruali desistiu da candidatura horas antes do pleito e foi citado no discurso da posse do novo presidente. Tóquio said it. One can win and 4. Tóquio disse: só um vai ganhar, outros 4 vão perder. Foi um grande sinal da democracia na FIFA. Eu quero ser o presidente de todos vocês, de todas as 209 federações nacionais. Eu viajei o mundo e vou continuar fazendo isso. Eu quero trabalhar com todos vocês juntos para reconstruir uma nova era na FIFA, uma era onde vamos colocar o futebol no centro do palco. A candidatura de Infantino é vista como uma segunda opção da Europa para o posto máximo do futebol. O velho continente sempre teve como prioridade eleger o francês Michel Platini. No entanto, envolvido em suspeita de corrupção, ele foi banido do esporte pelo Comitê de Ética da FIFA. O novo mandatário teve apoio da Europa, da América do Sul e da CONCACAF. Alberto Helena Júnior. Diga. Caiu no colo dele, né, por causa das denúncias envolvendo o Platini. Segundo ponto, ele diz aí que quer mudar a imagem da FIFA, blá, blá, blá. Se é verdade ou não, o tempo vai dizer e cabe a cada um acreditar ou não. Eu, particularmente, não acredito. Eu não sou muito fã dos chavões, dos ditos populares, mas eu ouvi muito quando criança, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se ele estava ali unha e carne com o Platini, me parece mais no mesmo. Apenas isso. Assim como o Marinho e Del Nero e por aí vai. Isso é fato, né? Ele era o braço direito do Platini, que foi suspenso aí por 9 anos e tal. Ficou provado que recebeu uma grana indevidamente do Blatter e tal. Essa coisa é tudo uma camarilha, né? Então não dá para você eliminar a expectativa de que mudam as moscas e não muda o conteúdo. E o pior, né? Ele está com 45 anos. Né? Diz que é a idade do lobo, né? É. Lobo é faminto, gente.
Domingo, a partir das 9 da noite, com Alberto Helena, tem Mesa Redonda Futebol Debate, com a melhor cobertura do Campeonato Paulista, com os lances, gols, entrevistas pós-jogo, a análise da nossa equipe de comentaristas. Tem também uma reportagem especial sobre o clássico entre Santos e Corinthians. Estarão conosco o atacante Rafa Marques, do Palmeiras, e o executivo José Carlos Brunoro, que comanda a empresa que fará o planejamento do Santos para os próximos anos. Então você não perca, é a partir das 9 horas da noite, beleza? Tênis. Depois de bater 2 tenistas bem posicionados no ranking da ATP, o até então desconhecido Thiago Monteiro ganhou a torcida paulistana que acompanha o Brasil Open disputado no Clube Pinheiros. Ontem ele voltou a vencer sob os olhares de um grande amigo. A reportagem é do Jonas Campos. O cabeça de chave número 1 do Brasil Open, o francês Benoît Paire, caiu na estreia após derrota para o sérvio Dusan Lajovic. O segundo cabeça de chave, o brasileiro Tomás Bellucci, tomou uma virada desconcertante do espanhol Roberto Carvalhos Baena. O melhor do dia, mais uma vez, ficou por conta dele, Thiago Monteiro, o cearense de 21 anos que, após vencer Nicolás Almagro na estreia, encarou um outro espanhol nesta quinta-feira, Daniel Munhoz de la Nava. Arquibancadas praticamente lotadas no Esporte Clube Pinheiros, mas naquele cantinho, um sujeito chamou a atenção. Guilherme Garcia, conhecido como China, é um, digamos, quase pai de Thiago Monteiro. Ele é meu pai dentro do tênis, né? Ele não é meu pai biológico, ele é meu pai no tênis. É um cara que me ajudou muito, o cara que fez esse meio de campo na minha transição de Fortaleza para a academia do Guga, que ele é bem próximo à família do Guga. E conheci ele nos torneios brasileiros de 2008 e foi uma amizade que foi só crescendo. Ele é um cara incrível, uma pessoa muito do bem. E foi com muito apoio e nervosismo que China viu o filho que o tênis lhe deu perder o primeiro set, empatar na segunda parcial e, enfim, virar o jogo para conquistar mais uma grande vitória. E depois de tanto sofrimento e tanta torcida, um abraço do alívio entre pai e filho. Bate o coração, só bate, não apanha. É muito. Rapaz, a vitória é a coisa linda pra gente. A vitória só nos dá alegrias. É o China que, feliz da vida, vai acompanhando de perto o crescimento de um cearense que promete muito, no tênis e na vida. E um que não promete já é realidade, voltou. Aos 45 anos de idade, Edilson, o Capetinha, que fez tanto sucesso no futebol brasileiro e teve passagens pelo futebol de Portugal, Japão e também nos Emirados Árabes, é a principal atração do Clube Atlético Taboão da Serra, que se prepara para disputar, a partir do mês de abril, a 4ª divisão do futebol paulista. Veja na reportagem do Thiago Dutra. Ele voltou. Edilson, mais conhecido pelo apelido de Capetinha, deixou a aposentadoria de lado para aceitar a proposta do CATS, o Clube Atlético Taboão da Serra. Estou voltando a jogar aí, um projeto bacana, projeto muito bonito, não só de dentro de campo, mas fora de campo também. E isso me incentivou muito, esse projeto, a poder voltar, a poder contribuir dentro de campo. E eu estou muito feliz. É como se eu estivesse vestindo a camisa para mim do Palmeiras, do Corinthians. Tuta, aquele Tuta, centroavante, 41 anos, que já fez muitos gols Brasil afora, também foi apresentado ao lado de Edilson e do técnico Axel. Todos eles fazem parte de um projeto ambicioso que tem Edilson como pivô e é explicado pelo presidente do clube. O projeto do clube é, nesses próximos 3 anos, subir 2 divisões. Então nós temos obrigação, pela estrutura que nós estamos dando, por todo esse envolvimento que nós estamos fazendo fora campo, desse ano conseguir o acesso. O meu projeto, enquanto presidente, é fazer o clube crescer como instituição. É a segunda vez na carreira que Edilson volta da aposentadoria. A primeira foi em 2010, no Bahia. E falando em Bahia, era lá que Edilson estava quando um amigo de longa data o procurou. O Vampeta sempre
ligava para mim e falava, você não pode ficar aí, água de coco e acarajé já acabou, venha para cá, para São Paulo, para fazer alguma coisa. Só que dessa vez no CATS, a responsabilidade é maior, talvez proporcional ao tamanho da festa que armaram para ele no Tabuão. A responsabilidade é muito grande, cara. Eu vou ter que me dedicar e encarar com bastante seriedade para poder continuar zelando por tudo aquilo que eu fiz pelo futebol e pelo meu nome também. E espero realmente que ele continue se dedicando, levando a sério, porque há uma expectativa muito grande. Por exemplo, acho que vai parar Taboão da Serra. Quem não vai querer ver o Capetinha em campo? Tuta, né? Axel. Mesmo com 45 anos, eu gostaria de vê-lo em campo até pela curiosidade. Pois vá. Ele sempre encantou, diga-se de passagem. Eu achei que foi um jogador genial por onde passou, no Guarani, no Palmeiras, no Corinthians, na seleção. Realmente era um capetinha, no bom sentido. Eu estava aqui me lembrando de um episódio que é bem exemplar, que revela claramente a história do nosso futebol, a ponto de a gente chegar onde chegamos, né? Foi aquele episódio do véspera do Palmeiras e Corinthians, que o Filipão, autor dessa corrente que prevalece até hoje do futebol defensivo, de dar porrada, de não sei o que e tal, que atrasou o Brasil 30 anos da sua evolução para o futebol, ele orientando os seus jogadores para marcar o Edilson. Bate, xinga, cospe. Essa era a orientação do Filipão para marcar o Edilson. Por quê? Porque o Edilson era um dos últimos remanescentes do futebol que fez deste país um conhecido no mundo inteiro e tudo mais, exatamente pela arte, habilidade, sabe, essa coisa de a irreverência, criatividade. Naturalidade. Essas coisas todas que o Filipão e seus seguidores jamais entenderiam. Tem duas coisas na carreira do Edilson que eu me lembro bem. Quer dizer, além da embaixadinha, que deu aquela confusão toda na final do Campeonato Paulista de 99. Uma do Carimbé, falando que não conhecia nenhum Edilson, e aí ele deu o cartão de visita logo jogando a bola entre as pernas dele para marcar um gol contra o Real Madrid. E a outra, ele estava no Bahia, Renato Gaúcho fazendo uma preleção, técnico do Bahia. Vocês têm que me ouvir, porque aqui não tem nenhum campeão como eu já conquistei tudo na minha carreira. Aí o Edilson estava jogando no Bahia, assim, professor, eu ganhei mais do que você. E o Renato Gaúcho ficou sem graça e teve que engolir essa. Voltamos a falar do Campeonato Paulista. 4 jogos amanhã e outros 5 no domingo completam a 7ª rodada. Às 3 horas em Diadema, o Água Santa enfrenta o São Bento. 6h30 tem Novo Horizontino e Audax em Novo Horizonte. Ponte Preta e São Paulo jogam às 7h30 em Campinas e às 9 horas da noite o Corinthians recebe o Oeste na Arena em Itaquera. No domingo jogam Rio Claro e Botafogo às 11 horas em Rio Claro. Às 5 horas na Arena do Verdão tem Palmeiras e Ferroviária. Às 7h30 acontecem 3 partidas. Red Bull Brasil e Santos em São José dos Campos, Ituano e Capivariano em Itu. E em São Bernardo do Campo, o São Bernardo recebe o 15 de Piracicaba. Agora a gente fala do São Paulo, que deve ter como principal novidade a volta do zagueiro Lugano para o jogo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Felipe Esboril esteve nessa manhã acompanhando mais um treino do tricolor. Confira. Mais uma vez, véspera de jogo, o comandante argentino Edgardo Bauza fechou a primeira parte do treino na manhã desta sexta-feira. Pero no mucho. Isso porque deu para ver direitinho o time que enfrenta neste sábado a Ponte Preta em Campinas. Mais mudanças em relação ao jogo passado, 6 ao todo. É positivo por 2 lados, tanto para preservar alguns quanto para dar oportunidade para outros.
e quanto para ele ter mais opções também, que acho que vai ser muito útil para a equipe durante o ano. Finalmente, depois de atuar todos os minutos das 8 partidas do São Paulo nesta temporada, chegou a vez de Rodrigo Caio descansar. O zagueiro será poupado e substituído pelo uruguaio Diego Lugano. Talvez ele não esteja 100% fisicamente, mas a experiência dele equivale a uma juventude de um moleque de 18 anos que aguenta correr 90 minutos loucamente, mas a experiência dele vale por muito. Então acho que quando ele está em campo dá uma segurança a mais, porque ele é um cara líder, ele orienta bastante. E se tiver que ter que dar um pique a mais, um pique a menos para ele, acho que isso é normal, porque ele ajuda em muitas outras coisas. Mesmo com a cabeça totalmente focada no Campeonato Paulista, não tem como não pensar no adversário do próximo dia 10, o River Plate pela Copa Libertadores da América. Até por isso, Hudson ontem chegou em casa e quis conhecer um pouco mais do rival argentino. Só que não viu o jogo todo, não. Para ser sincero, assisti o primeiro tempo, aí depois tive uma discussãozinha com a minha mulher, não deu para me assistir o segundo tempo, mas aquela velha DR, sabe, de casamento assim. DR, discutir a relação. Nos últimos dias foi o que não faltou nos vestiários do São Paulo. No São Paulo não houve uma DR entre o Michel e o Lugano, foi uma DR entre todos os jogadores, não tem um ou outro jogador. A gente está aqui brigando por coisas melhores para o São Paulo. Temos que falar, temos que ter reuniões, sim, para buscar o melhor para o São Paulo. Eu acho que é isso que aconteceu. Claro, DRs, então é que houve DR. Pode não ter sido entre o Lugano e o Michel, mas houve do grupo, houve DR. E tem que fazer DR mesmo, que a situação do São Paulo é muito delicada. Eu não vou nem falar do jogo contra a Ponte, que é um jogo difícil, mas mais difícil ainda vai ser o jogo contra o River Plate em Buenos Aires. Não é nem... Eu falava até para o Roberto aqui nos bastidores, não é difícil você imaginar uma derrota na Argentina, algo normal. Né? E aí já são 6 pontos a menos que o São Paulo vai ter que correr atrás para se classificar. E essa situação na Libertadores realmente traz um peso e uma pressão muito grande sobre o time. Sem dúvida. E o São Paulo não consegue se definir, né? Tática e tecnicamente. É um time que não... é sempre esgarçado ali e tal. Mas pior do que isso, ou até melhor, foi a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, né? Superior Tribunal de Justiça, que deu ganho de causa aos conselheiros que reclamavam, que pediam anulação desde 2004, quando a tragédia se abateu sobre São Paulo com a eleição do Juvenal Juvencio, que mudou o estatuto para poder se eternizar lá com alguns objetivos. Um deles era renovar o Morumbi para a Copa do Mundo. Nem foi renovado o Morumbi, nem serviu para a Copa do Mundo. Claro. A outra... Eu queria dizer que ia ser que nem o Laudo Matel. A outra foi ele ter transformado São Paulo num balcão de negócios que se transformou, que acabou atingindo o ápice no seu sucessor, por ele escolhido, claro. E com o qual depois acabou brigando o caso Miguel Aidar. Então, poxa, se fizer isso, pelo menos que esse Conselho do São Paulo tenha um mínimo de juízo e integridade para voltar a ter o mesmo estatuto que tinha antes da mudança. Que isto é, um exemplo de democracia. Você pode se eleger por 2 anos, pode se reeleger uma única vez, 4 anos de mandato. Tá bom. Não prestou, cai fora. Que é o que realmente tem como importância, como significado básico da democracia, é isso. O cara não prestou, cai fora. Sabe, dentro do voto. Não tem que sair na porrada, não tem que ir para a justiça, não tem nada. Mas que mudem, porque esse conselho foi construído sob a sombra dessas figuras que destruíram o prestígio do clube e as finanças do clube e a tradição do São Paulo. E essa longevidade no poder, o futebol brasileiro mostra
que todas elas, essa longevidade, ela foi prejudicial para todos os clubes que foram submetidos a ela. O Vasco da Gama com o Eurico, o Palmeiras com o Mustafa Contursi, o Corinthians com o Alberto do Alibe e o São Paulo com o senhor Juvenal Juvencio. Os palmeirenses esperam que depois da goleada de ontem sobre o 15 de Piracicaba, o Verdão encontre o caminho para engrenar em 2016. Uma boa oportunidade para isso é a sequência de jogos em casa que o Verdão terá. Veja aí na reportagem do Fernando Gavini. Depois de 5 jogos sem vencer, o Palmeiras finalmente reencontrou o caminho das vitórias ao golear o 15 de Piracicaba por 4-1. Foi um baita alívio. Há muito tempo o clima não ficava tão tranquilo por aqui. A vitória muda mesmo e principalmente quando a gente trabalha, né? Porque, veja bem, você está trabalhando intensamente, todos os jogadores muito comprometidos, todos do clube, e às vezes as coisas não vêm. De repente, uma vitória da forma que foi, com a boa movimentação dos jogadores, com marcação, com espírito de competição, e isso cria uma expectativa, uma perspectiva ainda melhor daqui para frente. A gente espera que seja a primeira de outras grandes vitórias. A formação usada contra o 15 de Piracicaba foi aprovada pelo treinador e a tendência é que ela seja mantida para a partida contra a Ferroviária no domingo, com apenas uma mudança, a volta de Zé Roberto, que foi poupado contra o 15. Como o jogo é só na quinta-feira da Libertadores, nós temos um tempo hábil para descansar os jogadores. Então só não vai participar desse jogo com a Ferroviária aqueles que estiverem muito desgastados. O Palmeiras tem a chance de embalar na temporada. Serão 4 jogos seguidos no Allianz Parque contra Ferroviária, Rosário Central, Capivariano e Nacional de Montevidéu. A gente joga sempre para ganhar, né? Eu sempre digo que tem milhões de pessoas aí que querem a vitória tanto quanto eu, mas não mais. Todo mundo que está envolvido aqui no trabalho quer muito estar convivendo com vitórias, porque aí nós estaremos ganhando confiança, fortalecendo, pontuando, né? E espero que seja assim nos próximos jogos, que a gente possa ter uma regularidade de atuação também. E a grande notícia do dia na Baixada foi a confirmação de que Ricardo Oliveira permanece no Santos. Veja aí na reportagem do Vinícius Rodrigues. Ricardo Oliveira fica. Após longa novela envolvendo a ida do jogador ao futebol chinês, o Santos recusou uma proposta de 6 milhões de euros e terá o centroavante até o final do seu contrato. O Santos Futebol Clube emitiu uma nota oficial em que anuncia o fim das negociações. Em contrapartida, Ricardo Oliveira divulgou um comunicado no qual informou que cederia os direitos federativos ao clube, permitindo ao Santos que arrecadasse milhões de reais. Oliveira ainda salientou o fato de que vai completar 36 anos e de que chegou ao clube sem custos. A permanência do camisa 9 é motivo de alívio para o colega de time, o meio-campista Serginho. Feliz pela permanência dele, né? Ele é muito bom pro grupo, é o nosso artilheiro, né? E fiquei feliz que ele continua aqui no Santos. O jogador veio a campo no treino desta sexta-feira e trabalhou normalmente com os reservas, em preparação para a próxima partida do Peixe, que acontece no domingo contra o Red Bull em São José dos Campos. Jogo que pode ter o retorno de Ricardo Oliveira e que é de suma importância para o Peixe engrenar no campeonato. O que você conhece do Red Bull? Você tem algum amigo que joga por lá? Quais são as maiores dificuldades que esse time pode apresentar para vocês? Olha, sabemos que vai ser um jogo difícil, não tenho um amigo não, e por ser lá em São José dos Campos, o time do Santos lá tem uma torcida muito boa que comparece, já teve lá contra o Londrina, espero ter essa torcida de novo lá apoiando o Santos. Às vezes a falta de sensibilidade do gestor leva a uma situação como essa. Se o Ricardo Oliveira, obviamente, é um profissional, não vai fazer corpo mole. Mas é inevitável a insatisfação do cidadão. Claro. E se eventualmente ele vier a jogar mal, que é algo natural, aí vamos pensar, é mercenário. Mas quem é que vai manter a tranquilidade, sabendo que poderia estar recebendo mensalmente R$ 1.400.000,
E não está por causa de uma postura, sabe? Inexplicável. Inexplicável. Que o Porque Santos ia ganhar dinheiro. Claro. Entendeu? Pôde contar com o Ricardo Oliveira e agora vai ter um jogador insatisfeito. Pior é isso. Quer dizer, com o dinheiro que ele receberia aí, ele poderia talvez trazer o Marquinhos Gabriel, que estava querendo muito e tal. Quer dizer, esse caso está muito esquisito, rapaz. Está muito estranho. Eu não ouvi uma única voz, nem nas redes sociais, nem no rádio, na televisão, os comentaristas, uma única pessoa dizer que foi bom negócio para o Santos manter o Ricardo Oliveira. Nenhuma. Coisa impressionante, eu nunca vi uma unanimidade tal num tema assim polêmico, né? É incrível a falta de percepção, né? O que realmente aconteceu aí por trás é que será que é coisa assim, né? Picuinha? Tá com cara de Ou picuinha. Então não veio o que eu queria. Sou duro na queda, sou duro na negociação. Que é de um egoísmo, né? E outra coisa, para que insistir em ter um atleta triste no elenco? Ele vai ficar triste e é natural que fique. Claro. É a independência financeira dele. Entendeu? Desvalorizado, acho que né? Sentindo desvalorizado, né? Não embutindo o valor de dinheiro, tipo, né? Ainda assim o negócio seria bom para o Santos, essa é a questão. E se o Ricardo Oliveira fosse um garoto, aí você entende. Tem 36 anos, gente. 36 anos. Vai ficar com o Ricardo Oliveira, vai ficar com um mico na mão, essa é a verdade. Gente, o resultado final da nossa enquete no site gazetaesportiva.com. O Santos acertou em não liberar Ricardo Oliveira para o futebol chinês, sim ou não? Não, 80%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta domingo no Mesa Redonda, eu e o Alberto Helena e o Celso. No Jornal da Gazeta já já. Tudo bem, beijo. Tchau. Tchau. Bom fim de semana.